Quando o Senhor voltará? O que precisamos observar? Precisamos observar os sinais, ou seja, as ocorrências, aquilo que passa pelo mundo, a situação em que vivemos, o momento em que estamos, e olharmos com outros olhos, para que a gente possa entender o momento e assim viver a vontade de Deus de forma plena, convictos da volta do Senhor. Por isso, observando os sinais é algo fundamental na nossa vida. E Jesus falou sobre isso. Lá em Lucas 21, 29 até 33, ele diz assim: ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus estava discutindo e respondendo acerca da questão do final dos tempos, e ele propôs essa parábola depois de falar justamente o que iria acontecer, quanto à destruição do templo, quanto à perseguição dos discípulos, tudo isso ele menciona. Mas ele fala mais do que isso, ele fala acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas que viriam, que apareceriam. Ele fala acerca dos rumores de guerras e das verdadeiras guerras que tivemos e que ainda permanecem. Ele fala acerca da fome, de terremotos, de sinais nos céus, como se o céu estivesse caindo. Mas ele fala mais, ele fala de maremotos, de tsunamis. No fundo, não usa essa palavra porque isso é um termo recente, mas é de tudo isso que ele está falando, dos poderes do céu serem abalados. Ele fala de doenças, de pandemias. No fundo, o que a gente precisa entender é que depois de tudo isso é que nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens. Precisamos entender, observar e ver que tudo isso que a gente passa é acerca dos finais dos tempos, coisas que têm acontecido ao longo deste tempo que nós vivemos, desde que Cristo foi. Nós precisamos entender que são situações que talvez vão piorar muito em alguns aspectos, mas que nós precisamos manter firme na nossa fé, firme nas promessas de Deus. Parece demorada a sua volta? Sim, parece. Parece aos nossos olhos. Mas o que é esse tempo diante da eternidade? Algo insignificante. O que são 2000 anos? Nada. Então a gente precisa entender isso. Mas mais do que compreender acerca da volta, nós precisamos entender quando será, exatamente em que dia, em que data. Isso Cristo foi muito claro. Qualquer coisa que dê dias e dê hora implica em que a pessoa está sendo um falso profeta, um falso mestre, ensinando aquilo que não está nas Escrituras Sagradas e que está falando por si mesmo ou expressando vontade, o querer e palavras de demônios. Nós precisamos entender que o reino de Deus é muito claro quanto à vinda do Senhor, quanto às promessas que estão. O que nós precisamos entender acerca do reino é como devemos viver neste mundo. Precisamos estar sempre prontos para a volta do Senhor. Como estamos? Na maneira como nós andamos, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, expressando ou não os valores eternos do reino de Deus. Precisamos revelar nosso Deus, as suas virtudes. Quando assim fazemos, quando caminhamos no conhecimento do Senhor e de sua vontade, nós amadurecemos. E à medida que amadurecemos, mais expressamos Cristo em nossas relações, na maneira como nós respondemos, na maneira como nós agimos e reagimos diante das pessoas. A gente precisa amadurecer. Precisamos crescer, precisamos compreender a vontade de Deus, precisamos ser instrumento e expressão da sua justiça neste mundo, revelando o seu reino
e agindo segundo a vontade do Pai. A gente não pode e não devemos andar e escutar aquilo que está fora das Escrituras, mas estar sempre pronto para o Senhor, andando neste mundo segundo os valores do reino de Deus. É isto que nos assegura que a gente vai poder ver, enxergar esses sinais e entender que este tempo que a gente está passando nada mais é do que sinais que nós veríamos e que vemos, que fala acerca da volta do Senhor. Que a gente possa entender isso, compreender, amadurecer e viver plenamente o reino de Deus, observando todos os sinais que Cristo nos deu, de maneira que a gente possa estar sempre preparado para a sua volta, volta que acontecerá como um raio do Oriente para o Ocidente, e ele virá nas nuvens. A gente verá o Senhor. Que a gente possa entender, compreender isto e nos submeter à vontade de nosso Deus, buscando o conhecimento dessa vontade e sendo instrumento e expressão dessa vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.